Bom, vamos nessa. No episódio de hoje, então, eu tô aqui com o Eduardo. Prazer. Né? Um grande parceiro aqui. O Eduardo veio, né, pra gente poder bater um papo e aí a gente começou a conversar de muitas coisas e eu achei incrível, né, o conhecimento que o Eduardo tem desse universo também acadêmico, científico e principalmente a humildade dele, né? Que nem aqui ele queria estar fazendo essa gravação aqui. Mas ele veio simples, por simples e espontânea, livre pressão, né? Reforçado. E é um prazer estar com ele aqui, que também é um karateca, né? Que é um estudante, né? Já finalmente aí, né, da graduação em filosofia, né? Pretende aí iniciar depois uma carreira também na pós-graduação, enfim, mas eu não vou falar muito dele não, vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele, depois a gente começa a conversar aí, trazer um bate-papo para vocês aí, de artes marciais, de filosofia, de vida, de espiritualidade, então vai ser bem legal, fica com a gente aí. Como que é, Júlia? Tem que falar? Pega o seu tereré. E aproveita, pega o seu tereré, senta e vem conversar com a gente aí. Sentido, onde a natureza participa da conversa. André, obrigado pelo convite. Falando um pouco sobre mim, eu realmente estou terminando a minha graduação em filosofia. Faltam apenas algumas 3 disciplinas para eu concluir a graduação. E a filosofia sempre foi a minha vida, né? Dizia Platão que a filosofia é preparação para a morte. E dito isso, se a gente parar para pensar, a vida inteira é uma preparação para a morte, né? Porque a nossa vida é curta, né? 70, 80 anos, isso aí não é nada em comparação com toda a nossa história, tudo aquilo que nós somos, né? E portanto, eu fiz da filosofia a minha vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Só que eu costumo dizer que a minha vida filosófica, de estudos, acadêmica, de carreira, de fato, não começou na academia, mas começa na vida desde que a gente é pequeno, né? Desde que a gente é criança. E todas as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente faz é voltado para isso, né? Pro sentido da vida. O sentido, né? É o nome do programa. E como você disse, eu também fiz karatê, sou faixa preta, karatê Shotokan, mesmo estilo que o seu. E o karatê é essa grande arte marcial que ensina muito da filosofia, né? A filosofia do karatê nos ensina a viver. Nós aprendemos que a disciplina que o karatê ensina, ela é para a vida, né? Como dizia o Sr. Miyagi no Karate Kid, a filosofia, o karatê não tá aqui, mas tá aqui. O karatê tá na sua vida, nas suas ações, nas suas escolhas. Da mesma forma que a filosofia também. Então é isso aí. Que legal. E é bom ouvir o Eduardo falar, né, da filosofia, porque eu também, né, iniciei agora uma 3ª graduação, né, que é em psicologia. E a psicologia é uma área muito nova, né, nós temos aí 60 anos somente, né, de um estudo que é uma microabordagem dentro do universo da filosofia, né? Então, quando a gente olha para os grandes pensadores, para os grandes filósofos, e isso a gente data de milênios, inclusive, né? Ou séculos, e a gente vê aí quão novo, né, é o estudo da psicologia, quão novo está sendo, né, a abordagem do desenvolvimento frente à senso-percepção. Sim. Mas, assim como o karatê lá atrás, ele precisou do universo científico, precisou de um berço acadêmico para ele ser desenvolvido como uma arte que perpetuasse, né, no planeta todo. Então a gente vê que, claro, né, a espiritualidade, a ciência, a natureza, vai muito além, né, da nossa gama simplesmente científica e acadêmica. Mas a parte científica e a parte acadêmica é o que faz tudo ter uma maior relatividade, relevância, e a gente consegue criar pelo menos a possibilidade de termos algum conhecimento mais sistematizado e expandir isso e multiplicar isso, né? Fato. Se não fosse isso, talvez o karatê não tivesse sido, né, o esporte hoje aí, né, e a arte marcial mundialmente conhecida, que inclusive, né, alcançou grandes ganhos tanto para a vida
quanto também para o esporte, né? Do esporte eu não vou falar muito não, que eu prefiro falar um pouquinho mais da vida. Filosofia do karatê, né? E não da parte esportiva. E de que forma você vê isso, Eduardo? Assim, a filosofia contribuindo como uma arte da vida em diversos ramos, né? Desde criações de novas abordagens dentro dessa filosofia, bem como também outras ciências que vieram se desenvolvendo e outras abordagens através da filosofia. A verdade é que a gente costuma subestimar um pouco os antigos, né? Faz parte da vida, sempre fez parte da história, saber absorver a sabedoria dos antigos, né? E os antigos, muitas vezes, eles não tinham como fazer as comprovações científicas que nós temos hoje. Só que através da sua vivência, eles acabavam percebendo coisas que nós só fomos poder comprovar cientificamente muito tempo depois. Isso aconteceu com o Karatê. O Karatê, ele surgiu uma pequena ilha, né, pertence ao Japão lá, de Okinawa, e não tinha base científica nenhuma naquele momento, né? Eles tinham o quê? A percepção da própria vida, da própria existência e dos movimentos, e aquilo levou a desenvolver a arte que depois, muito estudo científico foi feito em cima do Karatê, vieram comprovar aquilo que eles já faziam, né? Da mesma forma, a psicologia, como você disse, né? A psicologia, ela sempre foi considerada, como você disse, uma parte dentro da filosofia. A filosofia, ela não estuda tudo, mas ela estuda o todo, né? A filosofia é o estudo do todo, porque a filosofia estuda, em última instância, o ser, como dizia Aristóteles. O ser é tudo aquilo que é. Eu sou o ser, você é o ser, os cavalos são seres. E a filosofia estuda o fundamento do ser. E dito isso, dentro da filosofia está incluso também a psicologia. A psicologia que antigamente poderia ser incluso também dentro de outra área da filosofia, que é chamada de antropologia, que é o estudo do homem, né? E que mais tarde, bem mais tarde, muito recentemente, ganhou um aspecto mais independente, né? Mas eu acho que isso faz parte, né? Muitas das ciências que nós temos hoje não existiam há séculos e milênios atrás. Conforme o ser humano vai avançando no conhecimento, avançando nas técnicas de investigação, vai descobrindo coisas novas. Mas a verdade é que se a gente parar para analisar o que os antigos diziam, o que eles ensinavam, a gente vai ver que muito do que se comprova hoje já era vivido por eles. Como você costuma dizer, por exemplo, do cavalo, isso não é de agora, né? A senso-percepção. Talvez os estudos científicos disso sejam atuais, mas o conhecimento é de muito antigamente, né? Com certeza, é milenar, né? Você falou uma coisa que é importante, né? Que é caracterizar e observar, né, os aspectos de evidenciar, né, as comprovações através de estudo, através da pesquisa, mas o quão é importante validar quem vive ou quem viveu, né, o processo. E a gente percebe que essas pessoas, elas acabam sendo eternizadas, né? Então, sim, no Karatê, por exemplo, quando a gente fala, né, de grandes mestres de todos os estilos, né, do nosso estilo, que é o Shotokan, o Gishin Funakoshi, né? É uma pessoa que, assim, ela deu início a algo, mas que vai ser eternizado pelas pessoas que hoje estão aí, né? E que, sim, nós buscamos evidenciar, estudar, melhorar e ampliar essas visões, mas pessoas como esses grandes mestres que, além de estudar, pesquisar e desenvolver coisas que levaram isso para o mundo inteiro, eles viviam isso. Então, uma grande diferença, né, igual você falou, tipo, não só estudo a filosofia, como eu vivo. É o mais importante. A filosofia. Isso aconteceu com o mestre Funakoshi, né? Eu li a autobiografia dele. Ele viveu, se eu não me engano, 98 anos ou 99. E ele diz, essa autobiografia ele escreveu já no finalzinho da vida. Ele diz que ele nunca foi no hospital e nunca tomou remédio. O Karatê moldou tanto o estilo da vida dele que fez ele se tornar saudável espiritual, corporal e psicologicamente, né? Muito legal. E, Eduardo, traz para mim hoje, quando a gente fala, né, por exemplo, de senso-percepção, né? A gente fala de sensações, de sentidos, né? De, sim, sistemas que hoje, né, tá envolvido nas grandes abordagens. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque quando a gente fala de viver algo, a gente fala do macro, né? E quando a gente, às vezes, quer sistematizar
a gente diminui esse macro, né? Diminui esse todo. Então, de que forma a gente consegue alcançar o todo, ainda estando no micro, mas sem perder essa grandiosidade, né? Que é esse olhar para o todo. Então, assim, a senso-percepção, ela traz isso, traz os sentidos, traz as sensações, linkada às experiências vividas. Porque nós temos algumas abordagens hoje, por exemplo, que fala de um olhar sistêmico. Aí a gente olha, por exemplo, para a nossa ancestralidade, né? Temos um outro olhar, por exemplo, que fala para um olhar comportamental. E aí a gente olha, então, para o indivíduo como ser, né? Outras abordagens que falam da psique, que fala do inconsciente, né? De que forma a gente acessa isso e traz para um pré-consciente ou para um consciente, para que a gente tenha, então, essas tomadas. Mas a gente percebe que a composição nossa, ela é feita por isso, né? Através de experiências que nos proporcionam novas perspectivas ou novas percepções, para que a gente consiga, a cada dia que passa, acessar esse algo maior. E quando a gente acessa algo maior, a gente fala assim, cara, mas lá atrás eles já falavam isso há 100 anos, 1000 anos atrás, né? Os grandes estudiosos, que hoje a gente vê que a gente tem simplesmente uma melhora de uma abordagem específica, né? Mas os grandes estudiosos mesmo a gente teve há milênios atrás e há centenas de anos atrás aí. Como é que a filosofia traz isso, por exemplo? Existe uma base de estudo hoje desses grandes filósofos ou não? Hoje tem aí, por exemplo, já pessoas chegando com novos ideais, com novos temperos e novas pimentas disso tudo aí. A questão assim, a filosofia, principalmente no século passado, ela produziu mais do que todo o resto dos séculos juntos, né? Com o avanço das universidades, o crescimento da quantidade de universidades, né? Projetos de pesquisa, trabalhos, etc., ela cresceu muito. Agora, quantidade não significa necessariamente qualidade, né? E a gente sabe que muitas vezes uma é o oposto da outra. Os antigos, eles tinham muito essa visão do todo que você fala, né? Por exemplo, antigamente se dizia que a filosofia formava o sábio. O que era o sábio, né? O sábio não era aquele que sabia uma ou outra técnica específica, mas o sábio era aquele que conseguia juntar todo o conhecimento de vida que ele tinha, todas as leituras que ele fez e principalmente a percepção da realidade. Eu acho que hoje, no ambiente acadêmico filosófico, o que falta muito é a percepção da realidade, o conhecimento do real. Porque assim, a filosofia, como eu disse, é o conhecimento do ser, do real. E o ser e o real, nós não acessamos apenas nos livros. A gente acessa aqui, numa conversa, num cuidado com animais, né? Vendo a natureza e a filosofia perdeu isso de vista, né? Como que você vai estudar sobre o ser e a realidade tendo contato só com livros? Um amigo meu, um senhor de idade já, ele dizia uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falava assim: eu aprendi mais sobre Deus na natureza do que nos livros, né? E os antigos tinham isso. Eles eram sábios, né? Aqueles que estudavam filosofia, eles buscavam a sabedoria. E a sabedoria é você ter essa visão do todo. Então, por exemplo, hoje a ciência complicou e avançou, de certa forma, que você precisa, para estudar física, de pelo menos 5 anos, química de pelo menos 4 anos, biologia, etc. Antigamente, era uma coisa só. Dentro da filosofia estava elencado todas essas coisas, né? Sobre o homem agora, né? Porque nós estamos falando, você falou de vivência, de buscar essa conexão com o todo. Eu tenho em mim uma abordagem filosófica que é a abordagem clássica, que é baseado nesses grandes, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino. E eles tinham uma visão do homem, uma visão antropológica. Antropologia é o estudo do homem, né? Que é uma visão baseada no todo. O homem, ele é corpo, ele é psique e ele é espírito. A parte espiritual do homem é o que está acima, né? O que faz ele ter o contato com Deus, por exemplo, né? E a abordagem filosófica, que é aquela que eu acredito, é aquela que integra. Ou seja, sem determinar necessariamente o que é. Por exemplo, como eu posso dizer?
se você sem focar exageradamente em uma dessas partes. Ou seja, integrar tudo. Max Scheler dizia isso, né? Que é um grande sociólogo do século passado. Nós precisamos buscar novamente uma visão integral do homem. E é o que está faltando hoje, essa visão integral do homem. E eu acredito que com o seu trabalho é possível, através dos animais, da senso-percepção, atingir em cada pessoa em particular isso, né? Sim. Essa visão integral do que é o homem, não só do corpo, mas de tudo, né? Quando você fala isso é até engraçado, né? Porque na verdade é um trino uno, né? É um trino uno, exatamente. Então, e na senso-percepção a gente trabalha muito isso. Tanto é que a nossa abordagem hoje a gente chama de senso-percepção com cavalos, porque a gente utiliza os cavalos. Mas todas as vezes que a gente está, por exemplo, com os cavalos num ambiente natural, né, tudo pode acontecer. Então, uma árvore é integrada, os pássaros são integrados, um cão, um gato que chega é integrado, né? E até os outros reinos, né? Como os reinos vegetais, que é o que os cavalos ali estão se alimentando, os reinos minerais, né? Que é isso que nos sustenta. Até lá no começo você falou sobre morte, né? E eu costumo trazer uma comparação, é que depende até do ângulo, né? Porque para algumas pessoas, tipo, morrer significa acabar, né? O fim, né? Significa o fim. E não necessariamente, né? Às vezes a gente pensa nas folhas das árvores, ela precisa secar, tipo, morrer, ir ao chão, entrar em decomposição para dar vida, tipo, a novas vidas. Então é uma morte que dá vida a novas vidas, né? Sim. É claro que a gente for falar disso, a gente filosofa absurdamente aqui. A gente vai uns três episódios para falar disso aí. Dúvida. Mas é bem legal. E assim, te ouvindo trazer disso, né? Principalmente sobre sabedoria, eu estou agora fazendo, né, as minhas leituras ali bíblicas, apesar de não ter nenhuma frente religiosa, mas eu admiro demais, né, os estudos, né, da espiritualidade. Um dos livros que eu mais gosto de acessar é a Bíblia, né? Já li a Bíblia inteira 5 vezes. Olha só. Isso não significa ter conhecimento de nada, né? Ou melhor, significa ter conhecimento, mas não necessariamente uma sabedoria. Exatamente. Né? E um dos livros que eu estou agora acessando é o livro de Provérbios, né? E ali a gente olha para Salomão, que foi, né, o mais sábio de todos os tempos, e a gente vê essa diferença. Eu costumo até brincar de uma forma séria, né? Falar para os alunos e para as pessoas que estão ali com acesso comigo, meus amigos, né? Enfim, mentorados também, de que a sabedoria ela é superior ao conhecimento, né? Então, a gente tem um conhecimento que de dia, por exemplo, o céu é azul, né? O conhecimento. Mas a sabedoria nos permite olhar por trás disso e ver, por exemplo, um horizonte negro, talvez, nesse céu azul, né? Então, a filosofia, ela interpreta algo, ou a gente pode trazer essa parte da filosofia, vamos incluir talvez até a teologia aí, né? Falando um pouquinho mais de espiritualidade. De que forma a gente consegue complementar nos saberes hoje um olhar para sabedoria ao invés de busca de conhecimento? A grande questão é, as pessoas de fato confundem, né? E não só confundem leitura com sabedoria ou alguns conhecimentos com sabedoria, mas tem uma confusão que é ainda maior, que é erudição com sabedoria. Porque o erudito é aquele que conhece muitos provérbios, que leu muitas coisas, que conhece muitas frases, etc. E ele dá a aparência de sábio. Hoje, isso é muito forte nas redes sociais, né? O Instagram, quantos eruditos que nós não vemos no Instagram, no Facebook, que cita a frase de fulano, cita a frase de Beltrano, mas se aquilo não é internalizado, do que adianta, né? Eu acho que o grande segredo da sabedoria, Aristóteles ele dizia, né? Sapienti est ordinare. Ao sábio compete ordenar. Ordenar o quê? Ordenar todos os seus conhecimentos na sua vida. Acho que esse é o principal, né? É a ordem, uma ordem de vida, né? E isso se dá de qual forma? Eu acredito que seja principalmente vivendo aquilo que você está conhecendo. Não é só conhecer e acumular conhecimento, se tornar um erudito, mas é de fato viver aquilo. Hoje, por exemplo, nós temos dentro da academia, né, uma noção errada de que quanto mais você lê, mais inteligente, mais sábio você fica. Isso é falso. Você vê, por exemplo, grandes nomes antigos, né, de filósofos medievais principalmente, eles liam muito pouco. A Idade Média, por exemplo, livro era uma coisa caríssima, porque não existia imprensa ainda. Então, se alguém fosse copiar um livro, tinha que copiar à mão.
E para você comprar um livro, era o valor de uma propriedade, né? Porque demorava meses para ser escrito um livro. Então, um estudante universitário de filosofia lia, sei lá, 12 livros no seu curso inteiro. Só que leitura que era essa, né? Era uma leitura, às vezes eles passavam um único livro por 1 ano, 2 anos, por meses, porque cada frase, cada detalhe daquele livro era internalizado. Então, hoje, por exemplo, as pessoas perderam a capacidade de parar para meditar, de parar para contemplar, né? E aí ler alguma... A prova disso é esse negócio que tem no Instagram, que é a rolagem infinita, né? Então, você viu um conteúdo ali, e daqui 1 milésimo, 3 milésimos de segundo, você está vendo outro, completamente diferente daquele que você viu. Você consegue absorver o que nesse tempo? Não consegue. E às vezes você, que legal, o negócio é muito bonito, eu tô aprendendo, não tá aprendendo, você não tá absorvendo nada. Você vê uma coisa, você para, você internaliza aquilo, você faz ligações. O sábio também é aquele que faz ligações, né? Então, da mesma forma que você aprendeu sobre algo hoje, você tá fazendo ligação sobre algo que você aprendeu amanhã, ou sobre algo que você viveu na sua infância. Como a gente tava falando do karatê, né? Fazer a ligação da filosofia com o karatê, da sua vida com o karatê, do kata com outra coisa que você aprendeu. Isso é do sábio, né? Você ordenar todos os seus conhecimentos dentro da sua vida, de forma que você viva só e não apenas conheça. Exato. Hoje a gente passa muito isso, né, nos nossos processos. Hoje a gente tem, né, um processo aí com uma frente, né, dentro de um ecossistema educacional, e todas as vezes que eu consigo estar junto, né, com o pessoal, eu falo muito sobre isso, né? Falo, uma coisa é eu transmitir talvez um conhecimento, uma coisa é você ir lá no YouTube buscar, né, um conhecimento de alguma coisa, né? Uma outra coisa é você integrar esse conhecimento e você viver a parada verdadeiramente. Exatamente. De fato, né? Hoje eu vejo o próprio Sensei, né, o quanto ele vive, né, o que ele absorveu de conhecimento e continua integrando isso numa condição de vida para ele, né? E às vezes eu fico pensando, eu falei, puxa, mas será que todo final de semana ele precisa continuar dando curso? Precisa continuar levando conhecimento, né? Porque ele não está levando mais o conhecimento. Na verdade, a sabedoria dele vai tão além que ele vive aquilo. Então, para ele não é um conhecimento extra. Para ele é a vida dele posta, né, em forma de conhecimento para as outras pessoas. E eu acredito que um sensei, um professor, ele transmite muito mais pela sua vida do que pelas suas palavras, né? Eu acho que falta muito hoje em dia, principalmente, isso. O diálogo, a conversa pessoal, né? Como a gente está num mundo digital, e a gente tem que saber aproveitar, claro, né? É importante, mas como a gente está hoje no mundo digital, as pessoas consomem muito conteúdo digitalmente e acabam perdendo essa mano a mano, né? Essa conversa de homem com homem, de boca a boca, de tocar, de sentir, né? Uma coisa é um professor falar em frente a uma câmera, né? Outra coisa é você falar vendo a reação do outro, né? E isso sempre fez parte da filosofia, sempre fez parte da aquisição da sabedoria. A sabedoria sempre foi, a filosofia de um modo geral, sempre foi transmitida por oralidade. A gente tem os livros são importantes sim, mas é principalmente esse contato direto. Aristóteles, talvez é o maior nome da filosofia no Ocidente, né? Ele não escreveu nenhum livro. Os livros que nós temos de Aristóteles são, na verdade, preparações de aula, né? E de que forma que ele dava essa aula? Isso é interessante, né? Eles são chamados de peripatéticos, porque peripatéticos eram aqueles que andavam. Aristóteles, ele dava aula andando. Num lugar como esse aqui, juntava os discípulos, os alunos dele, e ele saía ensinando andando. Com contato com a natureza, um contato com a realidade, porque a filosofia é isso, é a realidade. E hoje, infelizmente, a gente acaba perdendo isso, né? Acho que é importante voltar, pelo menos um pouco disso. Exato. Eu falo que as pessoas hoje são muito consumidoras e pouco produtivas. Perfeito, é isso. E a produção tem muito a ver com isso, né? De que forma eu colho algo, né? Não é só plantando. Né? Não é só conhecendo, não é só sabendo, é ir lá e agindo em conformidade com aquilo que você plantou para realmente aquilo ali florescer e em cima disso que floresce ainda dar frutos, né? Então a natureza, ela realmente é sábia e consegue trazer muito conhecimento pra gente, que a gente fala dos antigos, né, trazer de uma forma empírica, mas não é um empírico só do achar, é um empírico de viver. Exatamente. Então, viver de fato, né?
E assim, você falou um pouco sobre estar fechado dentro de um ecossistema, de estar trancado, né? Eu acredito que faz parte da experiência de vida uma certa liberdade, né? Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo agora, a gente começou pensando em falar sobre um assunto, a gente acabou levando para outro lado, e eu acho que isso é até importante, porque é a vida, né? A gente não tem que estar preso, a gente não tem que estar amarrado. Tem um filósofo do século XIV, que eu gosto muito, que é o Mestre Eckhart. Mestre Eckhart foi, além de filósofo, ele foi um grande místico. E ele dizia algo que é muito interessante, que ficou gravado sempre na minha mente. A flor floresce porque floresce. A flor floresce porque floresce, ou seja, ela não está buscando grandes coisas, ela está livre de tudo, ela está simplesmente vivendo, fazendo aquilo que ela foi feita para fazer, que é florescer. Eu acho que a gente precisa de um pouco dessa leveza de vida, né? Viver simplesmente fazendo aquilo que você foi feito para fazer, sem pesos, sem amarras, sem excessos, mas simplesmente vivendo. Isso faz falta. Sim. Na natureza não se cria expectativa, né? Se constrói realidade. É isso. Bom, Eduardo, no último programa a gente falou sobre excessos, né? E de buscas da nossa essência, tá? Através de, sei lá, talvez uma palavra que a gente possa usar para tudo isso aí seria o desapego, né? Desapegar de situações, possibilidades, crenças, expectativas, enfim. O que a filosofia você pode trazer de um contexto pra gente aí, que ela pode ampliar a nossa percepção sobre isso, sobre esse... É um tema bem interessante, né? A verdade é que o homem, ele vive em busca da felicidade, né? O próprio Aristóteles, ele dizia isso, que a finalidade da busca humana é a felicidade. O homem está sempre querendo buscar a felicidade, né? Agora, como nós vamos encontrar essa felicidade? Aí que tá. Muitas vezes nós achamos que a felicidade está nos prazeres, outras vezes na comida, na bebida, ou na riqueza. E a verdade é que a felicidade, ela está principalmente na busca do seu eu verdadeiro, né? De quem você é, da sua essência, né? E o desapego, eu acredito que ele tem um papel muito importante aí, porque a felicidade, por ela buscar, pelo homem buscar a felicidade através do encontro com a sua essência, tem muitas coisas que atrapalham a visão dessa essência. Muitas coisas que embaçam, que fazem, que impedem com que o homem veja a sua própria essência. E essas coisas são as pequenas ninharias às quais nós somos apegados, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: o pássaro, ele é preso, ele é impedido de voar por uma corrente, mas também por um fio, uma linha, né? Então, assim, se você é apegado por uma mínima coisa que seja, uma coisa material, enfim, um prazer específico, aquilo sempre vai estar causando dor em você. O apego, ele causa dor, ele causa sofrimento, porque o apego te puxa para baixo, né? Como a gente vê homens curvados, por exemplo, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, né? E a verdade é que muitas vezes a curvatura de uma pessoa que está de uma postura ruim é apenas um reflexo de uma curvatura interior, né? Muita coisa está atrapalhando a vida dela e está fazendo com que a vida se torne pesada. E a verdadeira felicidade se encontra na liberdade. Só que liberdade é essa, né? A liberdade, ela é principalmente uma liberdade de espírito. É uma liberdade de você fazer o que você quiser fazer, independente das circunstâncias exteriores. Porque nem sempre as circunstâncias exteriores serão favoráveis àquilo que você quer. Isso é normal. Às vezes você não nasceu em determinada família que você queria, você não nasceu na cidade perfeita para os seus sonhos, etc. São todas circunstâncias. Você às vezes tem uma doença que você não é incurável, e todas essas circunstâncias exteriores podem, a princípio, parecer que atrapalha a sua busca. Mas se você for realmente livre
espiritualmente, tiver uma liberdade interior, essas coisas não só não vão atrapalhar, como podem te ajudar, como podem te impulsionar, te levar mais para frente. E o que faz com que você alcance essa liberdade é o desapego. Mas é o desapego de todas as coisas, inclusive e principalmente o desapego próprio, da própria vontade, dos próprios desejos, do próprio querer. É como eu disse há pouco, né? A flor, ela floresce porque floresce. Então assim, qual é a vida que você quer levar? É claro que você tem que ter objetivos, tem que buscar seus ideais, é importante, né? Só que você não pode estar apegado a todas essas coisas de tal forma que qualquer mínimo contratempo atrapalhe você na busca da sua felicidade. Você pode, na verdade, ser feliz agora, mesmo que você ainda não alcançou o seu objetivo. Mas você pode ser feliz de qual forma? Desapegando de tudo aquilo e vivendo o presente. Acho que a principal regra do desapego é a vivência no momento presente. Não existe o passado, não existe o futuro, o que existe é o agora. Então de que maneira eu estou vivendo este agora, né? Se eu estou cheio de apegos, eu estou pensando no meu filho, eu estou pensando no meu carro que está lá parado e que pode ser roubado, eu estou pensando em um monte de coisa que não é o momento presente, então eu não vivo. Então não há felicidade. Show de bola. Nos cavalos a gente tem esse conhecimento, né? Os cavalos nos trazem essa sabedoria de viver, né? Tanto o momento presente quanto de estar no momento presente inteiro. Estar inteiro. Porque tem muitas pessoas que às vezes está no momento presente, mas está vagando. Exatamente. Às vezes a gente está conversando de alguma coisa, tem um terceiro aqui olhando no celular, então quer dizer, ele está presente, mas não está inteiro. Uhum. Né? E essa questão também do que a gente está trazendo aí, o quanto essas coisas, né, seja, né, o excesso, mas o exagero, ou sair da essência, que é viver algo que não é a realidade meramente, que os cavalos eles também podem ter os cavalos e os animais podem ter essa influência de uma forma até negativa nessa domesticação com os homens. Você vê aqui, por exemplo, a gente está numa área onde limita um cavalo de 500, 600 quilos com 2 fiozinhos de choque, né? E a gente vê que, por exemplo, por eles estarem aqui e por terem sido domesticados, se a gente desligar, por exemplo, o choque, né? Eles vão ter esses 2 fios como uma barreira, do tipo assim, ó, isso me limita, eu não posso sair daqui, né? Mas se a gente colocar aqui, ao invés desses 2 cavalos que já estão domesticados, se a gente pegar 2 cavalos selvagens, talvez eles levariam esse choque com o peito e tudo, né? Para sair daqui. Por quê? Porque ele sabe o quão bom é o estado de liberdade, que é onde ele alcança a verdadeira felicidade dele. E outras coisas, por exemplo, acabam que virando uma prisão e que inconscientemente ele se limita àquilo. A gente tem até um estudo que fala sobre isso, né? Um determinado senhor comprou uma propriedade e ali tinha um cavalo. E ele viu que aquele cavalo ele não se aproximava da casa sede, né? Da onde eles moravam. Mas que ele chegava num pasto que até então era aberto, num determinado lugar, e ele parava ali. E ele não avançava pasto adentro, próximo da propriedade. E esse novo proprietário queria se achegar ao cavalo, mas ele queria que o cavalo viesse até próximo deles, né? E, óbvio, por ele não ter conhecimento, ter simplesmente comprado a propriedade, ele chamou um médico veterinário, né, na época, para poder ver o que esse cavalo tinha que limitava ele a chegar até aquele espaço, né? E o médico foi lá, examinou, ficou na distância, saiu, voltou a falar com ele, não encontrou nada de doença, nada fisiológico, nada neurológico, alguma coisa que estivesse afetando ele ali. E aí ele falou assim, vamos dar uma olhada, né, tipo, numa questão observacional ele trouxe isso, vamos dar uma olhada como é que era essa propriedade, né, há tempos atrás, o senhor tem fotos antigas dela, né? E aí o proprietário falou, ó, de quando eu comprei assim, ela já estava assim, mas eu tenho fotos aqui também, um documentário dela de como ela era antes. Inclusive, quando aquele cavalo estava lá presente já na propriedade, né? E aí eles vendo a foto, eles viram que naquele lugar onde o cavalo sempre parava tinha uma cerca. Ou seja, mesmo a cerca não estando mais no lugar que ela estava, o cavalo costumou assim, ó, é até aqui que eu venho.
Então eu não consigo progredir para ter uma conexão, para ter uma nova relação, para poder me sentir em liberdade, né? Então nós também temos isso muito, né? O ser humano ele sempre acaba voltando, não no evento anterior, mas na percepção que alguma coisa anterior, tipo, bloqueou, limitou, né? Causou dor, causou sofrimento, e aí a gente não consegue progredir. E isso, de certa forma, é um apego, né? E é um apego, assim, que pode gerar problemas psicológicos que muitas vezes só vão ser resolvidos numa terapia, né? A pessoa está apegada àquela limitação específica. Algo do passado dela a limitou, né? E ela não consegue avançar porque, psicologicamente, ela está apegada àquela limitação, né? Eu, por falar em cavalo, me corrija se eu estiver errado, não é minha especialidade, mas eu acredito que, por exemplo, numa competição em que se usa cavalo, qualquer peso a mais é um problema, né? Porque, bom, enfim, acredito que atrapalhe. Então, quanto menos peso tiver a possibilidade, melhor. E da mesma forma, o apego, qualquer mínima coisinha a mais que você coloca na sua vida, espiritualmente falando, psicologicamente falando, ou até mesmo fisicamente falando muitas vezes, gera problema na sua própria vida, né? Nas suas escolhas. Entrando numa onda, né, até de filosofar um pouquinho sobre isso, né? O peso pode causar pra gente um melhor preparo, uma melhor capacidade de resistência, uma melhor condição de adquirir mais força, e muitas das vezes ele pode limitar qualquer tipo de passo que a gente vai dar, né? Então, o que a gente faz com o peso, né? É igual a mesma coisa, a gente falou de dor, falou de sofrimento, né? Mas eu falo do medo. A gente até usa uma expressão, né, na própria senso-percepção, que a gente acabou acessando a título de reflexão mesmo, que não é sobre ter ou não medo, né? Mas é o que a gente se transforma quando o medo vem, tá? Então, a gente vê aí, né, o próprio Jesus Cristo, né? Carregando lá, né, na sua cerimônia, se a gente pode dizer assim, né? Dele de sacrifício, né? Carregando o peso da sua própria estaca, né? Mas por quê? Porque ele estava ali a serviço de algo maior. Então, ele sabia que aquele peso, né, era para depois causar um alívio e uma liberdade. Valeria a pena. Valeria a pena. Futuros outros processos que talvez não seria nem ele que estivesse passando, mas talvez o que a gente consegue acessar hoje, né? Sim, então, de fato. Hoje nos cavalos a gente vê assim, de que forma esse peso influencia positivamente ou negativamente, né? Porque eu até tô lendo um livro agora, né, que é do David Goggins, que ele foi um Navy SEAL, né? Então ele foi daquele grupo de guerrilhas, né, dos Estados Unidos, que faz os treinamentos assim mais audaciosos numa condição militar. E a gente vê, por exemplo, né, onde eles conseguem chegar nos seus extremos, né, de capacidade física, de mentalidade, né, da parte emocional, ainda que em estágio de sofrimento. Então, tem pessoas que conseguem alcançar a sua melhor versão ainda com dor e ainda em sofrimento. Por quê? Porque ele não permanece na dor e no sofrimento, ele usa aquilo como um combustível para poder chegar num outro lugar, né? Claro que isso, tô falando de uma percentual só, né, das pessoas que conseguem chegar talvez nesse nível de compreensão, de preparação ou de percepção. E nós também, falando sobre isso, né, de chegar no seu limite, a verdade é que nós paramos muito antes, né, dos nossos limites. A gente poderia avançar muito mais. Eu soube disso, não fui atrás para ver a pesquisa, mas eu soube que há um tempo atrás fizeram pesquisa baseada em hipnose. Hipnotizaram pessoas para que elas buscassem mais do que a sua capacidade, e elas conseguiram. Da mesma forma, hipnotizaram outras para que ela alcançasse menos daquilo que ela realmente conseguiria sem estar hipnotizada, e elas alcançavam menos. Provando assim que é uma questão psicológica, né? Qual é a sua motivação? O que você está buscando, né? Tem muito a ver com isso também. A gente precisa acessar essa parte da nossa existência onde a gente consegue mais do que a gente acha que realmente consegue, né? E principalmente nessa questão do desapego. Porque desapegar não é fácil, principalmente desapegar de si, das suas próprias vontades, dos seus desejos. Você estava me falando esses tempos que você fez um jejum
né? E você ficou 8 dias sem... 8 dias, né? 8 dias. 8 dias sem comer. Então, imagina o quanto de desejos que não veio pra você nesses 8 dias de comer tal coisa, de lembrar de tal comida, etc. E você teve que vencer aquilo, né? Você teve que desapegar daqueles seus próprios desejos. Desapegar não é fácil. Desapegar de si mesmo e dos seus próprios desejos é mais difícil. Jesus Cristo disse, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie a si mesmo, né? É a primeira coisa que ele falou. Então esse renunciar a si mesmo é o mais difícil, né? Exato. Agora, recente eu fiz um outro de 5 dias, né? E que sim, você tem toda a razão, né? Ali do 3º pro 4º dia, a gente entra num start ali que a gente pensa que vai morrer. E daqui a pouco parece que o corpo reseta tudo. Uhum. E aí modifica tudo a nível celular, emocional, mental. E a hora que a gente passa ali do 4º, do 5º dia, você acredita que nem fome dá. Nossa. E aí, né, a gente acaba que voltando, né, a uma alimentação para não chegar, né, em estados, tipo, que a gente queira ou não, a gente, né, trabalha e tem Claro. um monte de afazeres aí, então é só para a gente acessar outros níveis de consciência, né, e claro que isso tudo também está muito alinhado a alguns propósitos que a gente desenvolve, alguns momentos da vida da gente ali. As motivações. As motivações, isso, que nos faz ir além, né? Passar do óbvio ali, talvez do imaginário, mas que sim, e aí a gente percebe mesmo que quando a gente está passando perto de algum lugar que tem um cheiro gostoso, você quer, tipo, saborear aquilo por conta, tipo, da necessidade de um sentido seu, mas não que você precisa daquilo de fato. Exatamente. Né? Quando você chega numa padaria, né, as coisas não estão ali com um pano preto para você não ver e falar, eu quero um sonho, né? Então, normalmente está ali a sua vista, a amostra para você ter o desejo de, não que você precisa daquilo para se abastecer de alguma fonte, né? Sim. Então, como o corpo nosso é divino, né? Nós somos divinos, né? Então... Sim. E a internet, o marketing trabalha com isso, né? Com os nossos desejos. Eles vão fazendo com que nós sintamos cada vez mais desejos. E se você é escravo da sua própria vontade, escravo dos seus próprios desejos, você acaba sempre caindo, sempre piorando, né? Porque o vício é assim. Quanto mais você pratica, quanto mais você faz, pior você fica. Da mesma forma que a virtude é o contrário. Quanto mais você age, quanto mais você se desapega, vai praticando essas... O jejum, por exemplo, é um baita de um ato de desapego. Quanto mais você vai praticando isso, mais desapegado você fica e mais livre você fica interiormente. E como eu disse, o segredo da felicidade está aí, né? Na liberdade interior. Bom, e todo final do nosso programa aqui, a gente traz uma reflexão, né? Uma pergunta e também um desafio, né? Uma lição de casa para as pessoas. Eu vou deixar hoje a liberdade do Eduardo conduzir isso. Tá certo. Como nós falamos bastante sobre desapego, a pergunta que eu quero fazer para você e para nós, né? Eu acho que é importante nós participarmos também. É a seguinte: quais são as principais coisas que estão te curvando, que estão te jogando para baixo, que você é apegado? Quais são essas principais coisas? E eu quero fazer um desafio que, a princípio, pode parecer simples, mas esse é o segredo para adquirir o desapego. É do simples ao mais difícil. Escolhe uma coisa para você desapegar durante a semana. Só uma, mais nada. Se você tiver a oportunidade de desapegar de 3, desapegue só de uma. Porque você fazendo isso, uma por semana, né? Imagina o quanto que você não vai estar no final desse ano. Então, escolhe uma coisa para você se desapegar dessa semana. Desapegar mesmo, interiormente. Não só exterior, não só colocar longe da sua vista, não. Desapegar interiormente, tendo a possibilidade de ter, escolher não ter. Faça isso essa semana e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. E esse programa Sentido precisa fazer sentido para você. Então, você também pode participar disso conosco, deixando aqui seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua sugestão para os próximos temas. E eu te espero na próxima semana aqui no programa Sentido. Obrigado, Eduardo. Obrigado, até mais. Sentido, onde a natureza participa da conversa.